Olá, proerdianos, tudo bem? Eu sou o Sargento Isaac Lima, da Polícia Militar, instrutor do PROERD. Eu estou aqui para o nosso segundo encontro. Isso mesmo, o nosso segundo encontro. Nós estávamos com tanta saudade de vocês que nós trouxemos esse programa PROERD em Casa, o Programa Educacional de Resistência às Drogas da Polícia Militar, justamente para nesse momento em que vocês não estão tendo aula presenciais, a gente aí trazer, né, essa conversa sobre as drogas e sobre a violência. Tá certo? Na aula passada, nós conversamos sobre o que significa PROERD, né? Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Nós falamos sobre o MTDP, o modelo de tomada de decisão PROERD, que envolve 4 passos: defina, analise, atue e avalie. E nós falamos também sobre responsabilidades. Lembram? A gente falou sobre ter responsabilidade consigo mesmo, na hora que você escova os seus dentes, na hora que você arruma a sua cama, você está tendo responsabilidade consigo mesmo. Quando você ajuda a mamãe em casa, olha aí, está tendo responsabilidade com os outros. Quando você faz a tarefa também, não é? Você está tendo responsabilidade com os outros. Quando você ajuda o vovô, a vovó em alguma situação, você está tendo também responsabilidade com os outros. Isso é muito importante, nós temos responsabilidade com os outros. Hoje nós também vamos falar sobre um assunto extremamente importante para vocês. Mas antes eu quero que vocês assistam a um vídeo. Enquanto vocês assistem esse vídeo, que tem por título O Cãozinho Mais Legal do Mundo, eu quero que vocês se perguntem quais são os comportamentos responsáveis nesse vídeo. Tá certo? Vamos lá então assistir o vídeo. Na semana passada, nós conhecemos o Mateus e seu irmão mais novo, João. A cada semana, nós vamos reencontrar nossos personagens. Então, vamos ver se Mateus e João estiveram seguros e responsáveis durante a semana. Por favor, assistam o vídeo e pensem sobre a seguinte pergunta: quais são os comportamentos responsáveis nessa história? Olá, aqui é o Mateus outra vez. Oh, espere um segundo. João, você pode me fazer o favor de tirar seu patinete daqui? Alguém pode pisar nele e cair. Tudo bem, me desculpe. Cara, eu queria que o João estivesse na aula da semana passada sobre responsabilidade. Deixa pra lá. Na semana passada eu prometi que hoje vocês conheceriam o membro mais legal da minha família. E aqui está ele. Não, João, não é você. No mês passado, minha mãe nos deu o cãozinho mais legal do mundo. O nome dele é Pingo. Ele é um bom garoto e muito divertido para brincar, mas ter um cachorrinho também dá muito trabalho. Sou responsável por brincar com ele, colocar água fresca para ele beber e dar ração. Ontem, depois de dar comida, eu e o João o levamos para passear na rua. Pingo, o que você encontrou aí? Eca! Credo! Muito bem, assistiram o vídeo? Viram aí o Mateus, não é? O João, e o nome do cachorrinho era o Pingo. Muito bem. Olha só, gente, vocês viram aí as responsabilidades, né, do Mateus cuidando do seu irmão João, falando para ele guardar o patinete ali, porque ele poderia se machucar. O patinete estava na escada e se ele pisasse no patinete, ele poderia escorregar e poderia se machucar. Então tinha que tirar. Isso é um comportamento responsável. Muito bem. Nós vimos também os cuidados do Mateus com o cachorrinho, não foi? Dando água para ele, cuidando, levando ele para passear. Isso aí é um comportamento responsável. Olha que legal. E nós vimos por último que ele encontrou um cigarro. Mas olha que legal, ele não deixou o seu cãozinho se aproximar. Por que vocês acham que ele não deixou o Pingo se aproximar do cigarro? Ah, olha só, esse é o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o cigarro e vamos falar sobre o álcool. Eu pergunto para vocês, gente, nós vimos lá no início, não é? Sobre responsabilidade, nós vimos o que significa PROERD, mas eu pergunto para vocês, cigarro e álcool são drogas?
Vamos responder isso na aula de hoje, tá bom? Então fica ligado que a gente vai juntos responder se cigarro e álcool são drogas ou não, tá certo? Mas antes, olha só, a gente precisa definir três palavras. Primeiro, fato. Nós vamos usar isso aqui na lição de hoje. Fato, efeito e drogas, tá certo? Gente, o que é fato, hein? Muito bem. Fato é aquilo que pode ser comprovado como verdadeiro, como verdade. Muito bem. E efeito, gente? Vocês sabem dizer o que é efeito? Efeito é a consequência, é aquilo que acontece quando alguém usa droga. Muito bem. E droga? O que é droga? Já ouvi alguém dizer aí que cigarro é droga, que álcool é droga, mas a gente vai definir droga da seguinte forma. Droga é tudo aquilo que não é alimento, que quando ingerido, quando introduzido no corpo, altera o funcionamento do corpo e o funcionamento da mente, tá certo? Tudo aquilo que não é alimento, que quando introduzido no corpo altera o funcionamento do corpo e da mente, isso é droga. Então nós já definimos. Fato, aquilo que pode ser comprovado como verdade. Efeito, as consequências, né? Aquilo que acontece é o que acontece quando se usa drogas. E droga é aquilo que não é alimento, que quando introduzido no organismo, altera o funcionamento do corpo e o funcionamento da mente. Para isso nós vamos agora conhecer os fatos sobre o álcool. Muito bem. Olha só, se você já baixou a nossa cartilha do Proerd, tá certo? Pediu para o papai ou a mamãe baixar, então abre aí a sua apostila, a sua cartilha na página 6. Você vai encontrar aí bem grande, você sabia? E nós vamos ler os fatos agora sobre o álcool. Olha só, fatos sobre o uso da bebida alcoólica. Primeiro, a bebida alcoólica é ilegal para menores de 18 anos. Isso quer dizer que menores de 18 anos não podem comprar, não podem usar, não podem beber, ingerir bebida alcoólica, tá certo? É proibido. Próximo, há 17.300 mortes relacionadas ao consumo de bebida alcoólica no Brasil. Olha só, gente, a quantidade de pessoas que morrem por conta da bebida alcoólica. 17.300 pessoas. Próximo, a maioria dos jovens não ingere bebida alcoólica. Isso mesmo, as pesquisas comprovam que 85% dos jovens e adolescentes no Brasil não ingerem bebida alcoólica. Próximo, a mistura de bebida alcoólica com remédio é perigosa. Olha, a gente já sabe que bebida alcoólica é perigosa. A gente sabe que o remédio, ele faz bem, mas se usado de maneira errada, ele pode prejudicar, não é? Então a gente sempre tem que tomar o remédio, vocês no caso, tem que tomar o remédio com a supervisão de um adulto. Mas a bebida alcoólica não pode de maneira alguma ser misturada com o remédio, porque ela é extremamente perigosa. Fala isso para o papai, fala isso para a mamãe, tá bom? Próximo. Crianças e adolescentes ainda estão em crescimento, portanto, a bebida alcoólica é mais prejudicial a eles do que aos adultos. Vocês ainda estão com o corpo em desenvolvimento. E na medida que você ingere bebida alcoólica, isso vai prejudicar o seu desenvolvimento, tanto físico quanto mental. Tá certo? Agora nós vamos para os efeitos. Do outro lado, efeitos da bebida alcoólica sobre a saúde. A bebida alcoólica deixa o cérebro e o corpo mais lentos. Eu sei que vocês gostam de praticar esporte, eu sei que vocês gostam de jogar futebol, eu sei que vocês gostam de nadar, andar de bicicleta, jogar videogame, só que tudo isso envolve coordenação motora, tudo isso envolve o raciocínio, né? Utilizar o cérebro. E aí quando a pessoa ingere bebida alcoólica, a gente acabou de verificar que o cérebro e o corpo ficam mais lentos. Então isso vai prejudicar no futebol, vai prejudicar na natação, vai prejudicar na hora de você andar de bicicleta também, tá certo? Próximo, os efeitos da bebida alcoólica sobre a saúde podem incluir perda da coordenação, a pessoa não consegue andar, né, corretamente, perda dos critérios de julgamento, falha de memória, por isso que algumas pessoas quando ingerem bebida alcoólica não lembram do que aconteceu no dia anterior, porque elas têm falhas de memória. Perda de autocontrole, reflexos mais lentos também, não é? A pessoa imagina,
Acabou de ingerir bebida alcoólica, vai dirigir um carro, precisa fazer uma curva rapidamente ou até mesmo desviar de um obstáculo, desviar de um outro carro, desviar de uma motocicleta, mas porque ele ingeriu bebida alcoólica ele não consegue fazer porque o reflexo dele está mais lento. Então o que acontece aí? Ele pode causar um acidente, se machucar e machucar outras pessoas também. Próximo, a bebida alcoólica enfraquece o músculo do coração, pois reduz a quantidade de sangue bombeada por ele. Olha, o nosso coração fica bombeando sangue para todo o nosso corpo. E aí a pessoa ingere bebida alcoólica, mas aí o coração vai ficar mais lento, né? O músculo fica mais lento, fica fraco e ele não consegue bombear sangue corretamente. Próximo, o excesso de bebida alcoólica pode levar ao coma e à morte. É aquilo que é chamado de coma alcoólico. Algumas pessoas ingerem bebida alcoólica e entram em coma alcoólico porque ingeriram em grande excesso. A bebida alcoólica vai diretamente à corrente sanguínea e pode causar dano a todos os órgãos do seu corpo. Então, gente, todos os órgãos do corpo são afetados pela bebida alcoólica. Por isso que a gente não deve ingerir. Muito bem. Na parte de baixo, aqui na nossa página, nós temos uma atividade. Estão vendo aí que tem umas lacunas e a gente vai preencher com os fatos e efeitos sobre o álcool que a gente acabou de ler na parte de cima, tá bom? Primeira questão. A bebida alcoólica, espaço, para menores de 18 anos. Qual é a palavrinha que está faltando aí? Muito bem, ilegal. A bebida alcoólica é ilegal para menores de 18 anos. 2. A mistura de espaço com espaço é perigosa. Olha aí, a mistura de bebida alcoólica com remédio é perigosa. Muito bem, estão fazendo certinho. Vamos continuar. 3. Há espaço. Mortes relacionadas ao consumo da bebida alcoólica a cada ano no Brasil. Qual é o número que está faltando aí, gente? Isso, muito bem. 17.300 mortes relacionadas ao consumo da bebida alcoólica. 4. A maioria dos jovens, espaço, bebida alcoólica. A maioria dos jovens não usa. Lembra, a gente falou que 85% dos jovens e adolescentes não usa bebida alcoólica. 5. A bebida deixa o espaço e o espaço mais lentos. Quais são as duas palavrinhas que a gente pode encaixar aí? Isso mesmo, a bebida alcoólica deixa o cérebro e o corpo mais lentos. E agora, o último. Nesse último, vocês fiquem à vontade para escolher as situações, os efeitos que vocês quiserem, tá certo? Eu escolhi 2, mas vocês podem colocar diferente, não tem problema nenhum. Eu escolhi o seguinte, 2 efeitos da bebida alcoólica são, eu escolhi perda da coordenação e falha de memória, mas vocês podem colocar aí perda dos critérios de julgamento, perda de autocontrole, reflexos mais lentos, fiquem à vontade, tá certo? Muito bem. Na página seguinte, a página 7, tem de novo um Você Sabia e agora a gente vai ver os fatos e efeitos sobre o cigarro. Vamos lá? Na página 7, continuando aí o Você Sabia, nós temos fatos sobre o uso do cigarro. Primeiro, no Brasil, é ilegal vender cigarros para menores de 18 anos. E a gente já viu que ilegal é proibido. Então é proibido vender cigarros para menores de 18 anos. Há mais de 4.700 substâncias tóxicas na fumaça do cigarro. O que é isso? A cada vez que a pessoa fuma, ele está mandando para dentro do organismo 4.700 substâncias que vão fazer mal à saúde dele. Próximo, cigarros contêm nicotina, presta atenção nesse nome, tá bom? Nicotina, uma substância nociva e poderosa que causa dependência. Essa substância chamada nicotina, ela é nociva porque ela vai causar inúmeros males à saúde do fumante. A gente já vai ver quais são esses males aí, tá certo? Por que a gente diz também que ela causa dependência? O que é dependência policial? Dependência é o vício. É a pessoa que não consegue mais parar de fumar. Ele até tenta, mas não consegue parar de fumar, porque essa substância chamada nicotina deixa ele viciado, deixa ele dependente, tá certo? Próximo, o cigarro é uma das principais causas de morte evitável no país. O que é isso?
evitável. Se as pessoas não fumassem, nós não teríamos tantas mortes relacionadas por causa do cigarro no nosso país. Sabe qual é o número de pessoas que morrem no nosso país por causa do cigarro? Vou mostrar para vocês. Mais de 200 mil brasileiros morrem de causas relacionadas ao cigarro a cada ano. Isso quer dizer que se as pessoas não fumassem, nós teríamos aí menos mortes por causa do cigarro. Não seria esse número de 200 mil. Quase 6 mil mortes por ano são atribuídas ao fumante passivo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para dois tipos de fumantes. O fumante ativo, que é aquele que fuma, aquele que acende, aquele que está viciado, aquele que está dependente da nicotina, e o fumante passivo. O fumante passivo, ele não fuma o cigarro, mas ele fica cheirando a fumaça do cigarro dos outros. Às vezes é a mãe, é o pai, é o tio, a tia, o avô, a avó que fuma, ou até mesmo outras pessoas na rua, enquanto elas estão fumando, ele está próximo a elas. Então, ele é um fumante passivo. E nós temos aí quase 6 mil mortes por conta de fumantes passivos, tá certo? Agora nós vamos ver os efeitos do cigarro sobre a saúde. Olha só, a nicotina, que a gente já viu lá nos efeitos, a nicotina contida nos cigarros e no fumo de mascar reduz a quantidade de sangue que flui para o cérebro. Isso interfere na forma como o cérebro funciona. Lembra que eu falei que a gente precisa do cérebro, né? Para brincar de futebol, para jogar vôlei, para nadar, para andar de bicicleta, para jogar videogame, mas você imagina agora que o cigarro ele diminui a quantidade de sangue que vai chegar no cérebro. Aí a pessoa não vai conseguir jogar futebol, não vai conseguir nadar, pode até fazer, mas faz com dificuldade por conta da quantidade de sangue que flui para o cérebro. Próximo, fumar causa doença cardíaca. Ou seja, quando eu falo de doença cardíaca, eu estou falando do nosso coração. Isso mesmo, do nosso coração. O nosso coração, ele é importantíssimo no nosso corpo. E aí você imagina que quando a pessoa fuma, ele vai prejudicar esse órgão importante do nosso corpo, que é o coração. Próximo, fumantes contraem mais resfriados e problemas respiratórios. A pessoa não respira corretamente ou ela vive gripada por conta do cigarro. Fumar causa câncer de pulmão. O nosso pulmão é um órgão essencial no nosso sistema respiratório. Quando a gente respira, o nosso pulmão está trabalhando, ele está agindo. Mas quando a pessoa fuma, esse órgão fica prejudicado, tá certo? Próximo, o fumo de mascar pode causar câncer de boca, perda dos dentes e outros problemas de saúde. Fumar causa ainda, olha só, amarelamento dos dentes, mau hálito, olha quem se preocupa, não é? Ressecamento da pele e rugas. Tudo bem? Na parte de baixo, nós temos mais uma atividade em que você vai preencher as lacunas. Eu vou deixar vocês fazerem em casa essa atividade. Pede ajuda do papai, pede ajuda da mamãe para realizar essa atividade, tá certo? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a nossa página 9. Na aula anterior, nós falamos, mais uma vez, relembrando aí, nós falamos sobre o modelo de tomada de decisão ProERD. Lembram? Defina, analise, atue e avalie. Agora nós vamos trabalhar o defina. Eu vou trazer uma situação aqui para vocês em que nós vamos trabalhar apenas o defina. Nas próximas aulas nós vamos continuar vendo o analise, o atue e o avalie. Mas hoje a gente vai trabalhar apenas o defina. Ouve a história. Situação 1, na página 9. Michele está esperando uma carona para casa e percebeu que algumas amigas de sua irmã mais velha estavam fumando. Elas perguntam a Michele se queria fumar com elas. Defina. Aí a gente tem a seguinte pergunta: qual é o problema, desafio ou oportunidade? E nós vamos trabalhar agora o problema que a Michele está enfrentando. Qual é o problema aí? Elas perguntam a Michele se queria fumar com elas. As irmãs mais velhas, né, as amigas, melhor dizendo, da sua irmã mais velha, lhe perguntam se ela quer fumar com elas. Próxima pergunta: como você sabe do que se trata?
como é que a Michele sabe que isso é um problema? Nós já recebemos, né, as informações sobre o cigarro. Nós vimos lá os males que o cigarro causa. E agora, a Michele tem conhecimento disso? Tem. Ela também recebeu essas informações. Ela sabe que o cigarro vai fazer mal à sua saúde. Então é por isso que ela sabe que isso é um problema. O fato das amigas da sua irmã mais velha estarem lhe chamando para fumar é um problema para ela e ela precisa resolver. E aí eu pergunto de vocês, por que é importante a Michele saber? Porque assim ela consegue se prevenir, assim ela consegue dizer não, assim ela consegue se afastar das amigas da sua irmã mais velha, não é? E se manter saudável, se manter segura. Tá certo? Muito bem, pessoal. Estamos então chegando no final do nosso segundo encontro. Parabéns pelas atividades, fizeram corretamente, tá certo? E vocês viram aí que ficou a situação 2 e a situação 3 para serem feitas. Olha, mas vocês podem fazer em casa. Pede ajuda do papai, pede ajuda da mamãe, tá certo? Faz ela certinho seguindo esse modelo que a gente acabou de fazer aí a situação 1. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Não perca, porque na próxima aula pode ser o seu instrutor que vai estar aqui ministrando mais uma lição do ProErd. Tá certo? Para terminar, eu vou dizer assim, olha só. Hoje foi dia de, e vocês dizem ProErd em casa, tá bom? Hoje foi dia de ProErd. Muito bem. Tchau, gente. Obrigado. ProErd é o programa. ProErd é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não.